E estamos de volta com a parte 3 do informativo 859 do STJ e reiniciamos ainda nos julgados da quarta turma e o primeiro dessa parte foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: a recusa da renovação do seguro de vida individual após longos períodos de renovações automáticas é abusivo e ofende os princípios da boa-fé objetiva e da confiança. Imagina o caso concreto assim, ó, o Zezinho contratou um seguro de vida individual, passou 22 anos pagando, quando chegou lá no 22º ano, aí a seguradora disse assim, olha, a gente não quer mais renovar não, porque esse seu contrato aí pra gente já não é muito legal, você já viveu esse tempo todinho, não morreu nenhuma vez, e pode ser que daqui pra frente perigue mais de você morrer. Mas se você quiser, você pode fazer esse outro seguro de vida aqui, nessas outras condições aqui. Você vai ter que pagar muito mais, claro, mas se quiser é o que tem para hoje. E aí, gente, é possível isso? Olha, nós temos que diferenciar a situação do seguro de vida individual do seguro de vida coletivo, tá? Quando nós falamos em seguro de vida individual, esse tipo de situação não é possível. Porque nesse tipo de contrato, que ele é chamado contrato relacional ou contrato cativo de longa duração, acaba gerando expectativa legítima de continuidade no tempo desse contrato. E aí essas restrições ao exercício de forma abrupta acabam sendo abusivas. E aqui o ponto-chave é a proteção da boa-fé objetiva e da confiança. Então, no contrato de seguro de vida individual, não pode, tá? O que prevalece aqui? A proteção reforçada da confiança e da boa-fé objetiva. E se for um seguro de vida coletivo, professor, aí é possível a não renovação, tá? Porque aqui, no contrato de seguro de vida coletivo, prevalece a temporariedade e prevalece também o mutualismo. E o que é isso? Gente, quando a gente fala em mutualismo, a gente pensa que no seguro de vida coletivo, todos os beneficiários eles contribuem para formar um fundo comum. E esse fundo comum, ele é administrado pela seguradora exatamente para cobrir os riscos que são assumidos pelo contrato. Então, esse é o tal do mutualismo. Então, gente, partindo desses pressupostos, a partir do momento em que o contrato de seguro de vida coletivo deixe de ser viável, é possível sim a rescisão. Mas quando nós falamos no seguro de vida individual, não é possível essa rescisão de forma abrupta. Ah, professor, então está cravado na pedra, vai ter que ser para sempre, do mesmo jeito que foi contratado? Não, não é isso. Até é possível modificações, mas essas modificações, elas não podem ser abruptas, tá? É necessário que se proteja a legítima confiança, que essa modificação, quando necessária, tenha balizas objetivas, seja algo que não seja abrupto, né? Então, seja algo mais espaçado no tempo, mas uma simples rescisão do contrato, não renovação, ou simplesmente oferecer um produto diferente, com características muito diferentes, mais onerosos, né? Mais oneroso, melhor dizendo, nada disso é possível não, no contrato de seguro de vida individual. Então, como é que ficou o destaque? A recusa da renovação de seguro de vida individual após longo período de renovações automáticas é abusiva e ofende os princípios da boa-fé objetiva e da confiança. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: a utilização de imagem de pessoa pública em matéria jornalística, sem a invasão de sua vida privada, ainda que apresentada em tom de crítica, não gera dano indenizável. Esse julgado aqui é interessante porque é aquele julgado que vem com aquela fofoquinha política junto, né? Então é sempre melhor
comentar julgado quando tem fofoca. E aqui, gente, qual foi o caso concreto? Aqui o caso foi de uma publicação da revista Veja, que a capa veio o Lula vestido de presidiário. Era uma montagem, né? Inclusive, aquela imagem daquele boneco do Lula vestido de presidiário acabou marcando e sendo utilizado em várias manifestações ali para frente. Ganhou até um apelido, né? Era o Pichuleco. E aí, o Lula propôs uma ação contra a Abril, né, que é a empresa responsável pela revista Veja, requerendo danos morais em virtude dessa imagem. Segundo ela, segundo Lula, né, melhor dizendo, a capa veiculou uma mentira com o intuito de denegrir e enxovalhar a honra e a imagem do então presidente Lula. Professor, mas calma aí, Lula não foi preso mesmo? Mas só para a gente contextualizar, tá? Isso aqui foi em 2015, tá? O Lula veio a ser preso em 2018, mas a capa, na verdade, ela tinha um tom crítico, seria meio que dizendo assim, ora, vários amigos do Lula, digamos assim, aliados do Lula, foram presos, só não chega no Lula. É como se o Lula tivesse muitos amigos-chave de cadeia, não é? E aí, gente, foi proposta essa ação. E aí, bora lá. Cabe dano moral ou não cabe? Eu vou dizer que eu achei muito significativo uma decisão do STJ deixando de aplicar danos morais nesse caso concreto, porque nesse momento Lula é o presidente do Brasil, né? E mesmo assim o STJ julgou de forma desfavorável a ele. Isso mostra uma certa independência, não mostra? Mostra, não é? Não poderia ser diferente também, mas às vezes é importante a gente destacar esses pequenos pontos, não é? E quais foram os argumentos? Primeiro, a primazia da liberdade de expressão e de imprensa, especialmente em um contexto político. Então, entendeu-se que era uma crítica muito ácida, né, de fato, mas isso não é um problema. Ser uma crítica ácida não tem problema. Tinha interesse público, tinha uma verossimilhança, mas por que tinha verossimilhança? Porque ele trouxe dados concretos, dizer, olha, todo mundo em volta, vários aliados em volta aqui sendo presos, e não chega no Lula, e aí? Não é? Então, assim, é o papel do jornalismo, né? A gente concordando ou não nessa medida. Segundo ponto, a pessoa pública tem uma redução do âmbito da sua tutela da personalidade. Então, até por isso, não é muito mais aceitável esse tipo de matéria acerca de um político do que se fosse uma matéria de uma pessoa comum, que é uma pessoa que não tem uma vida pública, não é? Terceiro ponto foi, voltando, né, ao que eu já adiantei, a verossimilhança. Professor, mas é uma montagem, sim, mas a questão é que, por mais que fosse ali algo muito, muito crítico, muito forte, mas partia de um pressuposto, né, contextualizava, trazia aquela situação, não é? Quarto ponto, crítica dura não se confunde com difamação. E quinto ponto, entendeu-se que aquela montagem do pichuleco não seria um ato ilícito, não chegou a ser um ato ilícito. Ok? Teve divergência, tá? Então, um dos ministros, o ministro Antônio Carlos Ferreira, ele propunha uma indenização de 50 mil, porque ele entendeu que ali havia uma narrativa artificialmente comprometedora, um efeito negativo que foi incontornável. De fato, não deixa de ser mentira que foi um efeito negativo incontornável, não. Tanto é que o pichuleco passou a ser adotado e foi utilizado de forma ampla em diversas manifestações pelo Brasil. Então também não chega a ser uma mentira total, não é? Caso caia algo assim na sua prova, você tem que se lembrar de falar de um tripé que foi utilizado aqui, que é o tripé verossimilhança, direitos da personalidade e ausência de ânimos difamante. Então, aqui não é esse tripé que foi analisado, é verossímil? Chegou a atingir algum direito de personalidade? Aí aqui vem aquela questão, né, de que por ser uma pessoa pública
essa proteção ela é um pouco mais restrita, né? E também a intenção aqui era meramente de difamar, ou tinha aqui um contexto, né? Tinha aqui uma crítica política por trás disso. Então, esses foram os pontos, tá? E me parece que foi uma decisão acertada, sabe? Tirando de lado a questão política, não é? Claro que às vezes se você não gosta do Lula, você concorda, se você gosta do Lula, você pode tender a achar que deveria ser aplicados esses danos morais, mas tirando um pouco isso de lado, eu acho que se tratando de um político, especialmente de um ex-presidente, agora atual presidente, eu acho que seria realmente muito perigoso em uma reportagem assim, um caso concreto como esse, você acabar condenando a revista por danos morais. Penso que realmente deve prevalecer o interesse público. Então, foi uma crítica muito ácida, muito forte, mas contextualizada ali no ambiente da Lava Jato, trazendo uma narrativa que se baseava realmente em fatos que estavam postos, então né, não vejo por que realmente dando moral. Então, como é que ficou o destaque? A utilização de imagem de pessoa pública em matéria jornalística, sem invasão da sua vida privada, ainda que apresentada em tom de crítica, não gera dano indenizável. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido no Código Penal, já iniciando agora os julgados da 5ª turma do STJ, tá? E o destaque ficou da seguinte forma: a prática de ato libidinoso com pessoa em estado de sono configura estupro de vulnerável, não sendo possível a desclassificação para a importunação sexual. Gente, bora lá. Imagina uma situação assim, ó. A Mariazinha estava lá na casa de praia, bem tranquila, e pegou no sono. O Joãozinho, verificando essa situação, foi até lá e aproveitou para apalpar as partes íntimas dela. E ela se acorda no susto. Qual foi o crime praticado pelo Joãozinho? Gente, não pestaneja. Estupro de vulnerável. Professor, mas foi algo ligeiro, né? Foi só um toque. Não houve penetração, não houve violência, não houve grave ameaça. Estupro de vulnerável. Olha só. O artigo 217-A, parágrafo 1º, diz 217-A é o estupro de vulnerável, tá? Ter condição carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Já o parágrafo 1º diz assim: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Uma pessoa dormindo está em condições de oferecer resistência? Não. Uma pessoa dormindo não está em condições de oferecer resistência. Então, ato libidinoso, vamos lá. Apalpar as partes íntimas da moça enquanto ela está dormindo é um ato libidinoso? É. Ela estava em condições de oferecer resistência? Não, ela estava dormindo. E aí? Qual é o crime? Estupro de vulnerável. Ah, professor, mas foi um ato ligeiro. Olha, a mera ligeireza do ato é absolutamente irrelevante. A superficialidade da conduta também é absolutamente irrelevante sobre esse tema. Nós temos a tese repetitiva tema 1121, que traz exatamente essa impossibilidade de desclassificar o crime para a importunação sexual. Mas vamos aprofundar aqui um pouquinho o que é esse crime de importunação sexual. Ele é um crime que foi inserido lá em 2018 no Código Penal 215-A, que é o de praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou de terceiro, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Então, o primeiro ponto aqui é esse, tá? É um crime subsidiário, o crime soldado de reserva. Ele só vai ser aplicado quando o fato não for um crime mais grave. Vocês lembram como foi o contexto da edição desse crime lá em 2018? Foi o caso de um indivíduo que ele
foi até o metrô, se eu não me engano, de São Paulo, e ele se masturbou sujando, né, uma moça que estava dentro do metrô. Ele foi levado até a delegacia, mas só existia uma contravenção penal acerca daquele fato. E aí, por isso, ele já saiu de lá solto. E no outro dia foi preso de novo fazendo a mesma coisa. Aí a mídia caiu em cima, né? E o legislativo deu uma resposta criando esse crime de importunação sexual. E o que diferencia essa situação da moça que estava lá no metrô da situação da moça que está dormindo? É o fato de que a moça que está dormindo, então ela não está em condições de oferecer nenhuma resistência. Enquanto aquela moça que estava lá no metrô, ela não sofreu nenhum tipo de violência ou grave ameaça para que o indivíduo satisfizesse a sua própria lasciva. Ele o fez, com certeza, sem a anuência dela, mas ele não cometeu nenhum tipo de violência ou grave ameaça, então não dava para classificar como estupro. E aí, por conta disso, né, veio esse crime de importunação sexual, e que é muito mais amplo, né, mas que surgiu dessa forma no Brasil. Então, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? A prática de ato libidinoso com pessoa em estado de sono configura estupro de vulnerável, não sendo possível a desclassificação para a importunação sexual. Seguindo em frente agora, julgados da sexta turma do STJ, o primeiro foi inserido na Lei de Drogas, e o destaque ficou da seguinte forma: o verbo nuclear, trazer consigo, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, não se limita à conduta de manter contato direto com a droga junto ao próprio corpo, pois também abrange a conduta de ter os entorpecentes à sua imediata disposição, ainda que sem contato corporal imediato. Gente, olha que caso concreto maluco e interessante ao mesmo tempo. Imagina assim, ó, um grupo de 4 indivíduos ganha a vida traficando droga. E aí, gente, para vender droga, tem que ter uma organizaçãozinha, né? Porque imagina, você recebe aquele bloco de droga e você precisa pesar, você precisa embalar. E aí, depois de tudo preparadinho, né, e é que o agente vai vender aquelas porções da droga. Aí, normalmente, se faz isso em um local fechado, não é? Normalmente dentro de uma casa, enfim, de preferência com a janela fechada, mas nesse caso não. O pessoal que era atrevido, o que eles fizeram? Disseram assim, tá uma bela manhã de sol, bora fazer o seguinte, pega aí essas drogas, pega aí esses saquinhos, essa balança de precisão, vamos lá para a pracinha, para a gente ficar lá batendo um papo e pesando, acondicionando essas drogas dentro das sacolinhas e por aí vai. Aí fizeram isso. Chegaram na praça, lá tinha um tablado de madeira, eles colocaram as drogas, a balança de precisão, as embalagens, tudo ali separadinho no canto, e ficaram sentados numa rodinha, batendo papo. Aí passou o policial e disse, oxe, que diabo é isso? O que está acontecendo aqui? Aí pegou todo mundo e levou em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Detalhe, ninguém foi surpreendido com droga no bolso, na mochila, nas mãos, não. Estavam ali sentados numa rodinha ainda, conversando, batendo papo. E as drogas, a balança de precisão, os saquinhos estavam todos ali no cantinho ainda, esperando para começar o trabalho. Além de tudo, ainda era enrolão, né? Não tinha ninguém trabalhando, pelo que a gente pode perceber do caso concreto. Gente, isso aqui não é caso concreto inventado, não, tá? Só para ficar claro. Enfim, vamos lá. Imagina que você é o advogado. Como é que você defende? O advogado aqui foi criativo. Ele disse assim, ora, excelência, o artigo 33 do Código Penal é um tipo penal misto alternativo. Ele traz 18 verbos nucleares. Caso você cometa qualquer um deles, você vai ter cometido um crime de tráfico de drogas. Então é importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, tem depósito, transportar, trazer consigo, guardar, administrar, enfim, são vários, tá? Aí, para que o indivíduo
tenha praticado o crime, ele tem que ter praticado algum desses verbos, não é isso? Qual foi o verbo aqui? Aí ele foi trazendo, né? Ele não importou, ele não exportou, ele não remeteu, não preparou, não produziu, não fabricou. Aí vamos para aqueles verbos que podem trazer alguma dúvida, né? Fabricar, ou produzir, ou preparar. Nenhum desses, né? Porque, como eu disse, o pessoal era preguiçoso, eles não chegaram nem a condicionar, fazer nada, não é? Ter em depósito. Não, porque ter em depósito é ter em um local fechado, em um local privado, então dentro de casa, né? Por exemplo, estava na praça. Oferecer, expor à venda, vender? Também não, não é? Adquirir? Não se demonstrou que eles adquiriram. Ah, então caiu do céu? Não sei, não é? Mas, de fato, a denúncia não narra a conduta de adquirir. Transportar, professor, então eles transportaram? Não sei, né? A denúncia não narra transporte de drogas. Não caiu do céu lá nesse tablado, mas, de fato, não é isso o que a denúncia narra. Guardar também não, prescrever, ministrar, entregar, consumo, fornecer, enfim, nada. Nenhum desses verbos. Aí, qual foi o verbo que a denúncia trouxe? Trazer consigo. Aí ele disse, ora, excelência, trazer consigo como? Se não tinha ninguém segurando droga, não tinha ninguém com droga no bolso, droga na mochila, não tinha ninguém com droga junto ao corpo. A droga estava lá, pertinho deles, mas ninguém estava trazendo droga consigo. A droga estava em cima do tablado. Então, não tem jeito, né? Bora absolver, excelência. Gente, não, né? Calma lá. O verbo aqui utilizado foi, de fato, o verbo trazer consigo. E qual foi a conclusão que o STJ chegou? Que trazer consigo não necessariamente é estar com a droga em contato direto junto ao próprio corpo. Basta que a droga esteja na disponibilidade. Então, a droga estava ali bem pertinho, em cima do tablado. Eles estavam ali sentados bem próximo, não é? Prontos para começar a desenvolver a atividade deles, que naquele momento era pesar, embalar, enfim. Então, realmente, eles estavam trazendo consigo. Não necessariamente com a droga junto ao próprio corpo, mas estavam na disponibilidade. E aqui, gente, por mais que tenha sido uma tese defensiva criativa, na verdade, o que se tentou foi artificialmente criar uma situação em que não seria crime, não é? Enfim, não colou, tá? Foi muito criativo, eu admito, mas não colou. Então, como é que ficou o destaque do julgado? O verbo nuclear trazer consigo, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, não se limita à conduta de manter contato direto com a droga junto ao próprio corpo, pois também abrange a conduta de ter os entorpecentes à sua imediata disposição, ainda que sem contato corporal imediato. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: guardas municipais podem realizar busca pessoal em via pública quando houver fundada suspeita de prática delitiva. E aqui, gente, quais são os pontos principais? Primeiro, busca pessoal independe de mandado. Não é possível, não é? Aquela busca pessoal de rotina. Isso daí o STJ já decidiu. Mas, havendo uma fundada suspeita objetiva, é perfeitamente possível. E nesse caso, foi a fuga. Lembrando que o STJ também já finalmente superou aquela polêmica de que fugir ao avistar a polícia é, de fato, uma atitude suspeita. Quem diria, não é? Mas o STJ conseguiu chegar nessa conclusão. Professor, mas foi guarda municipal, tem problema, não? Olha, antes a jurisprudência do STJ era no sentido de que a guarda municipal só podia agir quando houvesse vinculação direta com bens ou serviços municipais. Mas, após o tema 656 do STF, passou-se a admitir sim essa ação da guarda municipal quando houver fundada suspeita. Então, passou-se a permitir, inclusive, essa ação de policiamento ostensivo e comunitário da guarda municipal. Continuou excluído, tá, totalmente a atividade de polícia judiciária pela guarda municipal, isso é muito importante. E outro ponto que também foi fundamental aqui desse tema 656 foi colocar o Ministério Público como controle externo
da atividade policial também em relação às guardas municipais. Esse aqui era um ponto primordial, tá? Porque uma grande crítica era a ausência de controle externo da guarda municipal, que cada vez mais estava se tornando uma polícia e agora, né, se tornou polícia já de vez mesmo, mas não tinha um controle externo e agora tem, decorrente de decisão judicial, mas tem, não é? Então, como é que ficou o destaque? Guardas municipais podem realizar busca pessoal em via pública quando houver fundada suspeita de prática delitiva. E vamos para o último julgado de hoje, foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a investigação criminal de autoridade com foro por prerrogativa de função não exige autorização judicial prévia, bastando a supervisão judicial posterior. Gente, isso aqui é polêmico, tá? Já trago para vocês que o STF ele tem decidido que quando se trata de um agente que tem foro por prerrogativa de função, é necessária a autorização prévia do tribunal para que seja realizada a investigação e ela deve ocorrer sempre com supervisão judicial e ciência do órgão competente. Já o STJ, ele acaba distinguindo as situações. Ele diz assim, ora, quando se tratar de uma medida que demande de fato uma reserva de jurisdição, aí vai precisar da atuação do Poder Judiciário, como seria com qualquer outra pessoa, tenha ela foro por prerrogativa de função ou não. Quando não precisar, aí não é necessário, tá? A autorização prévia. Basta simplesmente a supervisão posterior, que inclusive sana a ausência de chancela inicial, quando os atos não dependiam mesmo de decisão judicial. E aí parte daquele pressuposto, né? Sem prejuízo não há nulidade. Então, se o ato não precisava de decisão judicial mesmo, não tem nenhum problema esse controle ser feito a posteriori. Então aqui, né, clima tenso entre os brothers. STF está dizendo uma coisa, STJ, mesmo assim, continua dizendo outra. E aí, não sei, tá? Realmente não sei para onde correr nesse momento. Então, como é que fica o destaque? A investigação criminal de autoridade com foro por prerrogativa de função não exige a autorização judicial prévia, bastando a supervisão judicial posterior. E, meus amiguinhos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Escreve aí nos comentários de onde você está me ouvindo. Conta o que está achando. Escreve uma fofoca. Bota aí qualquer coisa que pelo menos dá engajamento e ajuda esse conteúdo a ser mais distribuído. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.